Muito bem. Então é o seguinte, olha, hoje eu vou falar com você a respeito de algo que as pessoas querem muito, mas elas não têm o respeito. Você é uma pessoa, escreve aí para mim, se você é uma pessoa que você se sente desrespeitada. Escreve aí, se você se sente desrespeitada. Aí você pode perguntar assim, William, mas desrespeitado por quem? Não sei, se você se sente desrespeitado pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelo seu trabalho, às vezes as pessoas que você se relaciona, às vezes a Dani está falando, a Patrícia demais, demais, a Fran está falando pelo esposo, olha aí, sim, muitas pessoas se sentem desrespeitadas. E isso é algo que mexe com a estima da pessoa, né? Isso deixa a pessoa desanimada, deixa a pessoa triste, deixa a pessoa para baixo. Quando você sente que as pessoas não te respeitam. Então, eu quero falar hoje a respeito disso para você compreender um pouco mais por que às vezes as pessoas elas não te respeitam. Funciona dessa forma. Olha, presta atenção nisso que isso tem que destravar a sua cabeça. Às vezes você quer respeito de outras pessoas. Só que você sente que as pessoas não te dão isso. Às vezes, através de um olhar, você se sente desrespeitado. Às vezes, você tem algo para falar, a pessoa vira as costas e te deixa falando só. Aí eu te pergunto, é a pessoa que não está te respeitando ou talvez você que não está se dando o respeito? Como é que isso funciona na sua cabeça? Como é que isso funciona nas suas atitudes? O que é que você está fazendo para que a outra pessoa não tenha respeito por você? Porque na sua cabeça você vai falar assim, William, eu não faço nada. Então, talvez seja isso, que você não está conseguindo ter o respeito de outras pessoas. Então vamos falar lá. Aqui eu vou te dar alguns sinais para você compreender. Se você tem esses hábitos, esse tipo de comportamento na sua vida, você já vai saber qual é o motivo que as pessoas não estão te respeitando. E aí, ou você muda esse teu tipo de comportamento, ou você se impõe, ou você coloca autoridade na sua vida, coloca autoridade nas suas palavras, coloca autoridade nos seus comportamentos, ou você decide viver todo o tempo sendo desvalorizado por outras pessoas. É uma decisão que você tem que tomar. Então eu vou te dar aqui alguns sinais. Se você faz isso daqui, você tem que tomar uma decisão. O respeito, em primeiro lugar, ele parte de você. Ele parte de você. Então vamos lá. Um dos sinais de que uma pessoa, que faz com que as pessoas percam o respeito por uma pessoa, é quando você é uma pessoa que você não defende a sua opinião. Presta muita atenção nisso aqui que eu vou te falar, porque tem algumas pessoas que elas são completamente incoerentes. O que é uma pessoa incoerente? É quando ela fala uma coisa, ela dá opinião sobre alguma coisa e imediatamente ela está fazendo outra coisa. O que é uma pessoa incoerente? Às vezes ela está falando uma coisa aqui para você, daqui a pouco ela se encontra com uma outra pessoa e ela já mudou completamente a opinião dela. Esse tipo de pessoa, elas não têm o respeito de outras pessoas. Presta atenção. Às vezes você está envolvida em um tipo de grupo e você tem uma opinião sobre determinado assunto. As pessoas falam, mas às vezes tem 10 pessoas e só tem você ali. E aí o que acontece? Você acha melhor se calar do que falar a sua opinião sobre determinado assunto. Não se cale. As pessoas podem até não concordar com você. As pessoas podem até ficar com raiva de você. Mas elas vão te respeitar. Elas vão te respeitar. Por quê? Porque você está se posicionando na sua vida. Você está se posicionando sobre um determinado assunto. Você vai perceber, isso aqui que eu estou te falando, se você perceber, a maior parte das pessoas, elas preferem viver em grupinhos do que se apartar de pessoas que não concordam com a sua opinião. Sabe o que acontece? Quando você é uma pessoa que está todo o tempo mudando de opinião, e não tem problema nenhum você mudar de opinião, tá? É muito simples. Eu não sei de todas as coisas que acontecem no mundo, nem você. Então, quando nós estamos conversando, às vezes,
eu vou falar coisas que você talvez não concorde. Agora, quando você falar que não concorda, você tem que ter uma justificativa para você falar para mim sobre o que você não concorda. Não é simplesmente eu não concordo. Se você é uma pessoa que simplesmente não concorda porque você tem raivinhas da outra pessoa, você também é uma pessoa que não é respeitada pelas outras pessoas. O que eu estou te falando é a respeito de posicionamento. Pode ter 10 pessoas, 1000 pessoas. Se você tiver opinião contrária e se você tiver fundamento naquilo que você for falar, olha, isso que eu estou te falando aqui, presta atenção. A maior parte das pessoas, se é a maior parte, provavelmente eu e você que está me ouvindo, nós estamos incluídos nisso, a maior parte da população do mundo. Elas não têm definido com clareza as coisas que elas acreditam. Presta atenção nisso. Como assim? Se for falar em política, a pessoa não conhece o seu político. Ela não conhece os planos de governo, ela não conhece nada. Mas às vezes ela mata e morre por causa de um político. Às vezes você defende fielmente a sua religião. Às vezes você é evangélico, cria briga com quem é católico, católico cria briga com quem é evangélico, mas no fundo mesmo, você não sabe nem qual é o fundamento daquilo que você acredita. Você está acreditando nos seus líderes religiosos, mas alguma vez na sua vida você já se aprofundou para você conhecer a base da sua religião? Não, William. É isso que eu estou falando. Às vezes você defende coisas que você nem sabe por que você defende. Às vezes você defende por causa que outra pessoa falou, por causa que o seu líder religioso, o seu líder da comunidade do bairro falou. Não, qual é a base disso? Se você compreender, quando você tem autoridade para falar a respeito de um determinado assunto, é porque você procurou. Quando você procura a base daquele determinado assunto, se você acredita, você defende aquilo ali. Você não fica quieto. Então, quando você é uma pessoa que fica todo o tempo aceitando o que as outras pessoas falam para você, você é uma pessoa que fica todo o tempo mudando de opinião, sem nem saber o que realmente você acredita, tenha certeza de uma coisa. Esse tipo de atitude, as pessoas não te respeitam. Não te respeitam. E quando eu falo a respeito de você defender a sua opinião, não é você criar briga, gritar, não é nada disso. Estou falando para você se posicionar. As pessoas elas não precisam concordar com você. E nem você concordar com elas. Mas quando você for falar alguma coisa, quando você for defender aquilo que você acredita, você tem que ter base. Às vezes a pessoa faz uma pergunta, eu cansei de ver isso. Você pode ver isso todo o tempo na sua vida. Pessoas que não são respeitadas. Você pega duas pessoas de duas religiões diferentes, assim como às vezes você pega partidos políticos. Uma pessoa faz uma pergunta para outra, ela não tem resposta, não sabe o que vai responder, aí ela fica com raiva. Essa pessoa ela não tem o respeito das outras pessoas, porque ela não sabe nem o que ela defende. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o primeiro sinal que você é uma pessoa que não é respeitada, que você faz coisas que as pessoas perdem o respeito por você, é a atitude de você não defender a sua opinião. E quando você for defender a sua opinião, faça o seguinte: saiba do que você está falando. Saiba do que você está falando. Então, esse daí é o primeiro sinal. Vou te dar um outro sinal de um comportamento que talvez você faça e as pessoas vão perdendo o respeito por você. Deixa eu só tomar uma água. Sabe por quê? Eu estava te falando isso a respeito de defender a sua opinião. É porque quando você é uma pessoa que você não se posiciona na vida, você vai perceber, se você não se posiciona, você também é uma pessoa que não decide as coisas. Quando você é uma pessoa que não decide, as pessoas vão decidir por você.
E aí eu quero que você me fale em algum lugar desse planeta que você já ouviu falar de pessoas que realizaram os seus sonhos, sendo que eles estavam todo o tempo quieto num canto e pessoas decidindo por elas. Me diga se tem alguma pessoa que já realizou os seus sonhos com decisões de outras pessoas. Não, é você quem vai ter que se posicionar para você realizar os seus sonhos. Segundo tipo de comportamento que você tem que prestar atenção para ver se você não tem esse tipo de comportamento para as pessoas perderem o respeito por você, é quando você é uma pessoa que vive todo o tempo contando histórias tristes. Você encontra com uma pessoa, o seu primeiro assunto ou é individual, ou é em grupinhos, você está todo o tempo contando a história triste da sua vida. As pessoas não querem saber da sua história, pelo menos não em determinados momentos. A história, quando as pessoas querem ouvir a tua história, é quando você já saiu dessa fase ruim, quando você superou esses seus bloqueios, quando você superou talvez os traumas que você carrega, e o que acontece? Você venceu. Aí se você contar a sua história detalhadamente, as pessoas vão ficar assim, olha, te ouvindo. Caso contrário, se você é uma pessoa que vive todo o tempo se vitimizando das coisas que acontecem com você, das coisas que já aconteceu com você, porque eu tinha tanta esperança daquele comércio que eu coloquei, desse certo, mas deu tudo errado. E aí depois fulano me traiu, a minha namorada me largou, todo o tempo a mesma conversa. Quando você é uma pessoa que vive todo o tempo reclamando para outras pessoas, as outras pessoas não vão te respeitar. Por quê? Porque eles olham para você como sendo uma pessoa vitimista todo o tempo. Todo o tempo. É uma pessoa que quando você olha para ela, ela está todo o tempo com baixa estima, todo o tempo reclamando do mundo, todo o tempo reclamando das pessoas, nunca assume os seus erros, nunca assume os seus compromissos. Sabe o que acontece? Acontece que essas pessoas não irão te respeitar. Você está entendendo? E sabe o que é interessante? É interessante porque quando você é uma pessoa que você vive contando histórias tristes da sua vida, às vezes você pode até ter posses, às vezes você pode ter bens. Só que o que acontece? As pessoas não gostam de ouvir. E aí, por você ter dinheiro, você pensa que elas te respeitam, mas não, é por causa do dinheiro que você paga para elas. Porque respeito mesmo a pessoa não tem. Por quê? Todo o tempo reclamando. A pessoa que reclama todo o tempo, ela não tem admiração das outras pessoas. Ela perde o respeito. Então eu estou falando dois tipos de comportamentos aqui, olha, que se você tem, você já vai compreender por que as pessoas não te respeitam. Terceiro tipo de comportamento que faz com que as pessoas percam o respeito por você. É quando você perde o controle. Como assim, William, perde o controle? É quando, por exemplo, às vezes você está no meio de outras pessoas, no teu trabalho, e alguém fala alguma coisa diferente daquilo que você falou. E aí a opinião gerou um conflito. E você não aceita que a outra pessoa não quer concordar com você. E aí você perde a sua cabeça, você começa a gritar. Isso pode ser em qualquer local. Qualquer local. As pessoas não respeitam pessoas descontroladas. Elas podem sentir, às vezes, um pouco de temor. Se você for patrão, se você for uma autoridade, um pouco de temor. Agora, respeito, essa pessoa não vai ter. É uma pessoa que grita em qualquer tipo de ambiente. Quando você é uma pessoa dessa forma, se você age descontroladamente, porque o mundo te trouxe alguma coisa que te decepcionou, que te fez raiva, coloca isso na sua cabeça. Os seus gritos
não tem nem um pingo de respeito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que as pessoas não respeitam uma pessoa descontrolada? Porque você não pode contar com uma pessoa descontrolada. Aqui você fala uma opinião, ali porque alguém não concordou com você, não tem como desrespeitar. Aliás, não tem como respeitar uma pessoa com quem você não pode contar com ela. Você já percebeu que tem pessoas que são de lua? De lua. Você conversa com ela aqui, tá tudo bem, vocês combinam alguma coisa, amanhã ela está com um humor completamente diferente, ela fala diferente com você, a opinião dela já é outra, as emoções dela já é outra, completamente diferente. Não tem como você confiar numa pessoa dessa, não tem como você respeitar. Você está entendendo? Se você é uma pessoa descontrolada, saiba que essas suas atitudes faz com que você perca o respeito dos seus filhos. Talvez eles tenham temor. Temor. Você perde o respeito dos seus filhos, você perde o respeito dos seus funcionários. Às vezes tem pessoas que, quando tem relação entre patrão e funcionário, às vezes o funcionário só espera uma oportunidade para passar uma rasteira no patrão. Nunca teve respeito pelo patrão. Às vezes tinha medo, tinha temor. O que você tem que ter? O que você tem que conquistar? Respeito das pessoas. Respeito das pessoas. E uma dica, não, vou deixar para o final, a respeito de como você adquirir respeito. Vou deixar, me cobre aqui se eu esquecer, tá bom? Vou dar essa dica no final para você, o primeiro passo para você adquirir respeito das pessoas. Me cobra aí se eu esquecer. Vamos lá. Mais uma dica, é a quarta dica, acredito, né? Quarto tipo de comportamento que se você tiver, não é o quarto. Quarto tipo de comportamento que se você tiver, as pessoas não irão te respeitar. Que é o quê? É quando você é uma pessoa que não sabe falar não. Ah, isso aí é terrível. Isso é terrível, uma pessoa que não sabe falar não. Toda vez que você fala sim para uma pessoa querendo falar não, você está falando não para você mesmo. Você está entendendo? É quando você abre mão das suas vontades para fazer a vontade de outras pessoas. Só que talvez você não compreenda isso. Você quer ser bem vista pelos seus amigos, pelas pessoas mais próximas, e aí todo o tempo só sai da sua boca, sim, sim, eu faço. Sabe o que acontece? Deixa eu te falar, as pessoas não vão te respeitar. Você sabe por que as pessoas pedem todo o tempo para você? Porque elas te acham uma pessoa tonta. Não, William, elas me acham uma pessoa boa, prestativa, tonta. Elas te acham uma pessoa tonta. Todo o tempo, quando elas estão precisando de você, elas te procuram. Porque elas sabem que você é tonto, é tonta. É quando você confunde você ser uma pessoa prestativa, quando você confunde que você tem que fazer pelas outras pessoas. Aí tem gente que é religioso e se apoia logo. Não, William, as pessoas têm que serem boas. O que é ser bom para você? É ser tonto? Porque quando Jesus fala a respeito de que você tem que ajudar os necessitados, não são aqueles que não estão precisando. Aqueles que não estão precisando de posses, eles estão precisando o quê? Às vezes de palavras. Eles precisam conhecer algo mais espiritual. Aí eles precisam de você sim também, mas não é do seu trabalho. Sabe o que acontece? Acontece que quando você é uma pessoa que não sabe falar não para as pessoas não vão te respeitar. Sabe por que elas não vão te respeitar? Porque você não se posiciona nenhuma hora na sua vida. Você pode reparar, olha, tem algumas pessoas que elas são tão gente boas, mas sim, gente boa, gente boa. A Raquel está falando aqui, William, quando pede um favor, não tem problema nenhum de você fazer favor para as outras pessoas. A pessoa não pode fazer? Não, ela pode, então não faça.
Favor é quando você, por exemplo, se a pessoa não pode fazer lá, não tem problema nenhum de você fazer. Agora, desde que isso não prejudique você. Aí a pessoa pede, é a mesma coisa, você tem que reparar isso. As pessoas, elas pedem uma mão, depois ela pede o braço, depois elas vão pedindo o teu corpo todo. Simplesmente porque você não soube falar não. Não. Então, quando você é uma pessoa que você não sabe falar não, o que que você mostra para os seus amigos? O que que você mostra no seu trabalho? Se você é uma pessoa que todo tempo aceita o que as outras pedem para você fazer, você está dizendo que você não dá prioridade para as suas coisas. Às vezes as pessoas te pedem carona e você vai desviar a sua rota para deixar aquela pessoa na casa dela. Agora, se acontecer alguma coisa com o seu carro, tenha certeza de uma coisa, essa pessoa que você desviou o teu caminho para dar uma carona, porque você não teve a coragem de falar não, que você não ia naquela direção, você ia naquela direção. Se acontecer alguma coisa com o seu carro, tenha certeza, ela não vai te ajudar com R$1. Não vai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você não confundir, não tem problema nenhum de você. Cartão de crédito? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha, os bancos, eles dão cartão de crédito aí à torta e à direita. Se uma pessoa ela não tem um cartão de crédito, é porque ela sujou o nome dela. Se ela não teve respeito pelo nome dela, você acha que ela vai ter pelo seu? Só pensa um pouquinho. Aí sabe o que acontece? Você não sabe falar não, você vai lá e entrega o cartão. Aí pronto, você não consegue mais dormir direito, só pensando no dia do pagamento. Será que aquela pessoa vai me pagar? Aí se ela atrasou, a culpa de quem é? A culpa não é da pessoa, não. A culpa é sua que arrumou o cartão. Saiba de uma coisa, além de você ter arrumado o cartão, além de você, às vezes, ter que pagar uma conta que não é sua, a pessoa que você emprestou o cartão, ela não te respeita. Porque se ela respeitasse, ela te pagava. No dia, até adiantado. Ela não te respeita. Ela sabe que você é tonta. Às vezes, essa pessoa atrasa porque você arrumou o cartão, você não consegue dormir com a preocupação do dia do pagamento desse cartão. Quando é no outro mês, a pessoa pede para você novamente o cartão e você empresta. E você empresta. Você não tem o respeito das pessoas. Quando você é uma pessoa que não sabe falar não para as outras pessoas, você está falando que as suas coisas não têm prioridade na vida. Eu faço qualquer coisa pelas outras pessoas, mas por mim, então se eu não me respeito, as pessoas também não vão te respeitar. Se você não se respeita, se você não dá, se você não coloca as suas coisas como prioridades na sua vida, não espere que outras pessoas coloquem. Se você não respeita os seus compromissos, e você não sabe falar não, você desvia caminho, você empresta cartão, você faz coisas que não queria fazer, simplesmente porque você não sabe falar não. Empresta o carro, empresta violão, empresta tantas outras coisas aí para as pessoas. Saiba de uma coisa, você não tem o respeito dessas pessoas. Por quê? Porque você não se posiciona. As pessoas pensam que você aceita tudo. E aí você se acha a legalzinha, o legalzinho do grupinho de amigos. Vamos lá. Quinto já, né? Quinto tipo de comportamento que se você faz, saiba que é um dos motivos que as pessoas não te respeitam. E eu vou te falar uma coisa, quando você perde o respeito, você vai perdendo o respeito gradativamente. Você vai perdendo o respeito em todas as áreas da sua vida. Você perde o respeito na sua família, você perde o respeito com seus filhos, você perde o respeito depois com seus pais, você perde o respeito com seus amigos e você perde o respeito no trabalho também. Por quê? Porque é um hábito que você vai adquirindo de não saber o que fazer na sua vida. E aí cada vez mais você vai baixando a sua estima, cada vez você vai se sentindo mais pequeno
E aí você quer agradar cada vez mais as outras pessoas. O que acontece? As pessoas te respeitam cada vez menos. Quando você carrega um bloqueio emocional de necessidade de aprovação, você vai ficar todo o tempo querendo agradar as outras pessoas e você não vai abrir a sua boca para falar os seus desejos. Não, eu não quero. Não, eu não faço. Não, eu não aceito. Ah, William, mas eu fiquei um ano sem um namorado. Agora apareceu. Às vezes você pensa que a falta de namorado era o seu maior problema, né? Talvez o seu maior problema esteja começando nesse exato momento que você não soube falar não. Não. Vamos lá. Quinto tipo de comportamento que, se você faz, as pessoas não te respeitam. É quando você não cumpre com as suas promessas. Pronto. Olha, quando você é uma pessoa que você não cumpre com as suas promessas, você tem que compreender isso na sua vida. Se você é uma pessoa que você não gosta de realizar as coisas, não assuma compromissos com ninguém na sua vida. Não assuma. Se você é uma pessoa que você marca alguma coisa e no meio do caminho você desmarca isso daí, as pessoas elas não vão confiar mais em você. Sabe, olha, isso aqui tem que destravar a sua cabeça. Por quê? Muitas pessoas, elas fazem o seguinte, elas pensam que a vida é da forma delas. Só que o que acontece? Você depende de outras pessoas. Tem gente que fala assim, eu sou livre. Como assim? Você sabe pelo menos o que é liberdade? Você sabe o que é liberdade? Porque se você é uma pessoa que você faz um compromisso com alguém, só que a cama, a sua preguiça, você fala, não, eu sou livre, eu estou aqui deitado, eu não preciso ganhar dinheiro, mas você falou algo que você ia fazer. Se a sua preguiça, se a cama conseguiu te segurar, você não é uma pessoa livre. Você não é uma pessoa livre. Você é uma pessoa escrava das suas vontades. Se você é uma pessoa que você faz um compromisso com um filho, com uma esposa, com uma mulher, com um marido, se você faz um compromisso, você assume, você fala que você vai se dedicar àquela mulher, àquele homem, àquele filho, você falou isso daí. E aí, de repente, aparece uma outra pessoa no caminho. O que acontece? A pessoa acaba, às vezes, se envolvendo. Então, você é uma pessoa que não cumpre aquilo que você fala. Logo, se você não cumpre aquilo que você fala, as pessoas não vão te respeitar. E isso pode ser em qualquer área da sua vida. Na área profissional. Se você fez, olha, na área profissional, se você fez algo, se você prometeu algo para alguém, faça sempre mais. Se você não conseguir fazer, dar algo mais daquilo que você prometeu, faz o seguinte, pelo menos honre aquilo que você combinou. Vai ter situações na sua vida que para você manter o seu respeito, às vezes você vai ter prejuízos na sua vida. Mas aquilo que você falou vai ter que ser cumprido. Vai ter que ser cumprido. Esses dias alguém, não sei quem foi que comprou um produto aí, que eu tenho vários produtos aí vendendo, às vezes eu ofereço aqui, eu vendo na internet, na hora de mudar um link lá, a pessoa pegou e comprou. Pagou 3 vezes mais o valor. Tá tudo bem, ninguém vai saber, foi entregue, tá tudo bem. A partir do momento que você sabe, você que está gerindo o teu negócio, a partir do momento que você sabe, você fala, não, mas está errado. Não foi esse o combinado. A pessoa não reclamou? Não reclamou. Então entra em contato com ela. Verifica se ela deixou o telefone correto, entra em contato com ela e devolve o dinheiro. O combinado, ele tem que ser cumprido.
As pessoas que não cumprem os seus compromissos, que falam uma coisa e agem de maneira completamente diferente, tenha certeza de uma coisa: as pessoas elas não irão te respeitar. E quando você vai adquirindo o hábito de ficar todo o tempo quebrando aquilo que você falou, você vai perceber que você vai usar isso em várias áreas da sua vida. Você vai perder o respeito com você mesmo. Olha, por exemplo, quando eu faço meus negócios, é simples. Eu sempre procuro dar além daquilo que eu prometi. Só que o que acontece? Se a pessoa abrir a boca para falar em qualquer situação, a primeira coisa que eu vou perguntar é qual foi o momento do combinado que eu não cumpri. Me responda isso. Eu tenho certeza que não tem como a pessoa ela vai ficar quietinha. Por quê? Porque é um hábito que você vai adquirindo na sua vida, para você ser todo o tempo respeitado. Às vezes as pessoas pensam que, por exemplo, você ser honesto, isso aí é uma virtude. Não, não. É porque você ser desonesto é um pecado. É um pecado. Às vezes você tira vantagens para você em um determinado momento da sua vida, mas você não sabe que a sua desonestidade às vezes vai reverberar na vida de outras pessoas. Então você já corta ali pela raiz. Presta atenção numa coisa. Você não pode perder o seu respeito com as pessoas. Agora, mais do que isso, você não pode perder o seu respeito com você. De realmente você ser uma pessoa que você é honesta, mas não para com os outros, principalmente com você. Você sendo honesta com você e sabendo que as pessoas serão prejudicadas por sua causa, você vai honrar aquilo que você fala. Então, se você é uma pessoa que você faz promessas e você não cumpre, saiba de uma coisa: as pessoas elas não te respeitam. Então está aqui mais um comportamento que, se você faz isso na sua vida, você já sabe por que você não tem o respeito das pessoas. E às vezes você vai ter prejuízos na sua vida, mas honre aquilo que você falou. Honre aquilo que você falou. Mais um tipo de comportamento aí para você prestar atenção, que se você tem, as pessoas não têm respeito por você. É quando você é uma pessoa que fica gritando para o mundo quem você é. Eu não sei se você percebeu que tem algumas pessoas que elas, para mostrarem autoridade em alguma coisa, elas às vezes querem humilhar outras pessoas. Você já reparou que tem pessoas assim? É aquela pessoa que gosta de dar a falada carteirada. Você já viu pessoas desse tipo? Quando você é uma pessoa que precisa ficar gritando para o mundo quem você é, quando você precisa gritar para você ser atendida naquilo que você deseja, quando você precisa disso, você tem que compreender que, se você é uma pessoa que grita, que precisa dar carteirada para mostrar quem você é porque você não é. Você pensa que é, mas não é. Ah, porque eu sou filho da dona, porque eu sou filho do dono. Eu tenho que fazer isso porque eu sou fulano. Eu me formei na faculdade tal, ele quer jogar o currículo dele na tua cara. Ele não é. Ela não é. Se você é uma pessoa que você gosta de fazer esses tipos de coisas, as pessoas que te ouvem perdem o respeito completamente por você. É quando a pessoa ela sempre é mais do que você, ela é sempre mais do que os outros. Sabe aquelas pessoas que às vezes você começa a conversar com ela e olha, esse mês eu viajei não sei para onde, viajei para não sei que lugar. Ela fica todo o tempo contando vantagens. É diferente de quando às vezes você está em um relacionamento, às vezes com uma pessoa de amizade, e vocês estão conversando. Isso aí não tem problema nenhum da outra pessoa te contar. Mas eu estou falando daquela pessoa que o dela é sempre melhor que o seu. Se você é uma pessoa desse jeito que gosta de ficar contando vantagens da sua vida, que você gosta todo o tempo de ficar afirmando quem você é,
saiba que as pessoas não te respeitam. Jane, William, tinha um cara que queria namorar comigo, se achava, falou assim, o tanque está cheio. Olha aqui, tem alguns que só ficam falando em dinheiro também. Conhece uma pessoa, olha, se você conhece, escuta isso, tem homens que eles são tão tontos, fala assim, a mulher, ela gosta muito de dinheiro. É claro que ela gosta de dinheiro, o homem também gosta do dinheiro, o dinheiro vai resolver várias coisas. Mas não tem coisa pior no mundo do que você ser uma mulher e arrumar um cara completamente liso. Aí você vai ficar só com o amor dele. Também tá bom, tá tudo bem. Mas vamos lá. Então, o homem tem na cabeça dele que se ele tiver poder, e o poder na cabeça do homem está relacionado com o dinheiro, tudo aquilo que ele fala em relação ao dinheiro impressiona demais as mulheres. Só que o que acontece? Não é assim que as coisas funcionam. O homem, quando ele quer ser, ele diz que ele tem sucesso, ele tem muito dinheiro, ele vai impressionar outros homens. Algumas mulheres também vão se impressionar. Só que o que acontece? Elas não têm respeito. Elas podem até ficar por interesse com essa pessoa, mas elas não têm respeito por ele. Não têm respeito por ele. Se você quer ser uma pessoa respeitada por outra pessoa, não fique todo o tempo querendo convencer as pessoas de quem você é. Se você precisa fazer todo o tempo isso, presta atenção, viu? É porque você não é. Aí por isso que você repete todo o tempo, para procurar convencer as pessoas de que você é algo. Que você é algo poderoso, é alguém poderoso, isso só está na sua cabeça. Vamos lá, então, para terminar aqui, eu vou falar mais um tipo de comportamento de que se você tem, você tome muito cuidado na sua vida. Por quê? Porque as pessoas vão perder o respeito por você. São pessoas que pedem desculpas todo o tempo. Tem problema de você errar? Não, não tem problema de você errar. Só que tem algumas pessoas que elas erram e elas ficam todo o tempo pedindo desculpa pelo mesmo erro. O que você tem que prestar atenção? Não tem problema nenhum de você desculpar a pessoa, mas a desculpa ela só se concretiza a partir do momento que a pessoa não faz mais. Porque se ela repetiu o mesmo erro, é porque a primeira desculpa não está valendo. O primeiro pedido de desculpa não valeu. Você tem que compreender que nós, os seres humanos, nós estamos todo o tempo aprendendo. Você vai perceber que por mais que você aprenda, às vezes você vai magoar pessoas. A partir do momento que você compreendeu que você magoou alguém, calma aí, vem cá. O que foi que eu falei, o que foi que eu te fiz que te magoou? Ah, não, foi isso. Não, então vamos se entender aqui, olha, aconteceu isso. E você resolve essa situação. Só que se amanhã você faz a mesma coisa, é porque você está chamando a outra pessoa de otário. Você consegue perceber isso? Mas como nós estamos em processo de aprendizagem todo o tempo, você erra e não tem problema nenhum você errar. Mas o que acontece? Você não fica errando nos mesmos erros. Agora tem pessoas que elas chegam perto de você e elas vivem todo o tempo pedindo desculpa, às vezes pelas mesmas coisas. Quando você é uma pessoa que vive todo o tempo pedindo desculpa, as pessoas vão perdendo o respeito por você. Olha, tem algumas pessoas que elas têm tantos bloqueios emocionais que a sua autoestima é lá no chão. Aí ela chega em qualquer grupinho, no trabalho, qualquer lugar, ela encosta em você, ela já vai logo pedindo desculpa. Desculpa. Como é que você vai pedir desculpa às vezes? Tem gente que pede desculpa por coisas que nem fez. Você é desse tipo de pessoa que sente que pedir desculpa é bonito? Mais bonito é não fazer. Agora, tem algumas pessoas que o que acontece? Mesmo elas não fazendo, elas ainda pedem desculpa todo o tempo. Elas pedem desculpa, às vezes, porque ela chegou em algum lugar. Ah, eu cheguei aqui, olha, me desculpa, só vou ficar um pouquinho. Para que você está pedindo desculpa? Se você ia pedir desculpa porque chegou, não era nem para ter vindo.
Sabe o que acontece? Esses tipos de atitudes, esses tipinhos de atitudes que a pessoa vai tendo, as outras pessoas vão perdendo o respeito por você. Eu quero finalizar a live te explicando uma coisa. Se você é uma pessoa que você tem vários relacionamentos que eu estou falando na sua família, com o cônjuge, com os amigos, você precisa fazer o quê? Qual é o primeiro passo se você quiser ter o respeito das pessoas? Primeiro passo é você se posicionar. Se posicionar. Se posicionar nas coisas que você acredita, se posicionar nos seus sonhos, se posicionar nos seus relacionamentos. Você é pai, mãe, então se posicione como homem, se posicione como mulher. Homem tem uma função, mulher tem outra função. Se posicione na sua função. Primeira coisa, se posicione nas suas opiniões. As coisas que você acredita, vá procurar saber aquilo que realmente você acredita. Vai compreender de onde surgiu a sua religião, de onde surgiu o seu candidato. E aí você vai fazendo o quê? Você vai cada vez mais construindo a sua mentalidade. Quanto mais você vai construindo, o que acontece? Conforme você vai vivendo, mais bagagem você vai tendo. Para quê? Para defender os seus posicionamentos. E não tem problema nenhum de você voltar atrás nas coisas também, viu? Quando você percebe um erro na sua vida, não tem que ter problema nenhum de você pegar as pessoas. Olha, presta atenção nisso. Algumas pessoas, elas têm muita confusão mental. Então, quando eu falo para ela, você precisa defender as coisas que você acredita. Você tem que fazer isso. Só que quando você percebe que você está errado, como é que eu percebo, William, que eu estou errado? Porque você não tem argumento. Você não tem argumento para se defender. O que acontece com a maior parte das pessoas quando ela não tem argumento? Ela fica com raiva. Você pode perceber, às vezes na igreja você faz uma pergunta que o seu pastor às vezes não sabe responder, pronto, eles colocam logo a mão na sua cabeça e falam que você está endemoniado. Por quê? Porque não sabe responder. Você tem que prestar atenção na sua vida que se você for uma pessoa que você quer ser respeitada, comece respeitando você. Comece respeitando os seus sonhos. Comece respeitando as coisas que você acredita. Comece olhando para você. Comece a dar prioridades nas suas coisas. Talvez nas coisas que você já sonhou e hoje em dia você abandonou. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas vão te desmotivando. Justamente por quê? Porque elas não te respeitam. E a culpa de quem é sempre vai ser sua. A culpa sempre vai ser sua. Está entendendo o que eu estou dizendo? Primeira coisa, se você quer ter respeito dos seus filhos, do seu marido, dos seus amigos, do seu pai, da sua mãe, se posicione. E saiba o tipo de posicionamento que você está tendo. É a mesma coisa quando uma pessoa fala assim, olha, você tem que ser aquilo que você é. Você não pode, você tem que assumir quem é que você é. Como é que a pessoa vai assumir quem ela é se ela não sabe quem ela é? Ela só sente. Eu sinto que eu sou uma árvore, eu sinto que eu sou um peixe, eu sinto que eu sou um homem, eu sinto que eu sou uma mulher que nasceu num corpo de homem. Você não percebeu que os sentimentos eles mudam todo o tempo? As coisas que você sente é só sua. São somente coisas da sua cabeça. Quando você é uma pessoa que não tem definido as coisas que você defende, não, eu defendo por defender. Não seja tolo, não seja tola. Você tem que ter base. Vou dar um exemplo para você compreender sobre isso que eu estou falando a respeito de posicionamento. Você que me acompanha aqui, você sempre vê eu falando a respeito de bloqueios emocionais, eu vendo minhas mentorias aqui, eu sempre estou falando a respeito de comportamento humano, sempre estou falando
algo assim. Calma aí, só um minutinho. Deixa eu só ler aqui. É isso, Lúcia. Eu sou o que sou, a aprovação alheia não é necessária. Então, é isso que eu estou falando. Você tem que saber realmente quem você é. É você se aprofundar. Então, por exemplo, eu estava falando a respeito das minhas... Eu não tenho opinião. Quando eu tenho uma opinião, eu falo, olha, minha opinião sobre tal assunto é isso aqui. Mas geralmente eu não falo sobre opiniões. E eu não quero nem saber a sua opinião. Quando eu estou falando a respeito de uma live, eu estou falando sempre baseado em quê? Se eu falo um assunto falando a respeito de trabalho, se eu falo um assunto falando a respeito da mente, se eu falo a respeito do cérebro, se eu falo a respeito de comportamento humano, se eu falo a respeito de negócios, qual é a minha base? A minha base é aquilo que Deus falou. Que Deus? O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Jesus Cristo. Essa daí é a minha base. Então o que acontece? Se você for falar algo relacionado a isso, fique com a sua opinião e está tudo bem para mim. Mas eu defendo baseado em quê? Em algo que eu acredito. Ponto final. E para isso não precisa a gente brigar. Tá? Eu não quero te convencer de nada, mesmo porque a palavra de Deus diz que não tem como você convencer outra pessoa, é o Espírito que convence. Eu só preciso falar. E eu falo baseado naquilo que eu acredito. Da mesma forma você tem que fazer na sua vida. Você tem que fazer o quê? Você tem que se posicionar. Se você é um professor de matemática, você tem que saber aonde foi que a matemática surgiu. Você tem que saber a base. Para quê? Para aonde você estiver, se você quiser ser respeitado na sua vida, você vai ter que defender o seu posicionamento. É o primeiro passo. Muito bem. Se fez sentido a live para você, você compartilha essa live para mais pessoas. Você que me segue no Instagram, tem 2 vídeos novos aí. Deixe o seu comentário aí no Instagram. Você que... E também compartilhe, viu? Você que está aqui no TikTok, nós temos aí praticamente 400 pessoas na live. Você faz o seguinte. Se você não me segue ainda no Instagram, é William Paganini Oficial. É só você clicar nesse link aqui, olha, que você vai ter lá YouTube, vai ter também o Instagram. Então me acompanhe lá todos os dias. Aliás, de segunda a sexta-feira eu estou aqui com vocês. De segunda a sexta-feira. Falando sobre algum tipo de assunto que eu tenho certeza que vai agregar na sua vida. Tá bom? Vocês que estão no YouTube, muito obrigado. Tem vários vídeos lá no YouTube para você assistir. Outra coisa, um aviso para você que vem me acompanhando aí. Tem alguns produtos que estão disponíveis nesse link aqui, olha, para quem está no TikTok, acho que você clica por aqui, e você que está no Instagram, é só clicar no link da bio. Tem alguns produtos lá como método de desbloqueio para você tirar o ex da cabeça. Se você é uma pessoa que sofre e não consegue tirar o ex da cabeça, tem um produto lá, se você quiser adquirir. Por que eu estou falando isso? Estou falando porque esses produtos vão sair daí. Eles vão sair. E todas as vezes, quando eu tenho algo para oferecer para vocês aqui, depois eu passo ele para a internet, com outro preço completamente diferente. Então, se você tem interesse em saber mais a respeito de bloqueios emocionais, também você clica aí, que tem um curso lá para você, Libertando-se das Feridas Emocionais. Dá uma olhada lá, se você quiser adquirir. Eu tenho certeza que vai fazer tanta diferença na sua vida que você pode adquirir, pode assistir durante 7 dias e caso não faça sentido para você, você pode devolver que o seu dinheiro vai... Aliás, você pode pedir o reembolso que o seu dinheiro vai ser devolvido todinho, sem nenhum desconto, tá bom? Principalmente, presta atenção, tá? Você clica no link da bio aí que você vai ver. Um dos produtos mais vendidos que eu tenho é esse Eu Quero Esquecer o Ex e Libertando-se das Feridas Emocionais, onde eu falo sobre bloqueio de paternidade, bloqueio de rejeição, falta de amor próprio, vários assuntos para reprogramar a sua mente. Enquanto você não der atenção para essas coisas que acontecem na sua mente, se você não compreender, não tem como você mudar essas coisas. Então, invista em você, tá bom?
Só estou te avisando por quê? Porque esses produtos vão sair daí. E quando voltarem, não serão o mesmo preço, nem perto do que está aí. Tá bom? Obrigado pela participação de todos vocês e até amanhã às 20 horas. Muito obrigado pelas 34 mil curtidas, obrigado pelos presentes que foram enviados aí pelo